Olá, pessoal. Você sabe como é calculado o valor da ação de uma empresa? E como saber se ela está barata ou cara em relação aos concorrentes? No Analistas de hoje, vamos falar sobre a avaliação das empresas por múltiplos, que é a relação entre o valor de mercado de uma companhia e outras variáveis dela, como lucro, vendas e EBITDA. Mas quais os significados destes termos na prática? Como interpretar cada um deles? A gente fala sobre tudo isso logo após a vinheta. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente tem a participação hoje do analista da Nuninvest, Murilo Breder. Oi, Murilo, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Erika. Olá, investidores. Sempre um prazer estar aqui nesse tradicional programa de domingo e agora atendendo a pedidos, finalmente, uma aula sobre valuation. Não dá para falar tudo de valuation, uma matéria muito grande, mas uma pequena e importante parte dele nós vamos começar neste programa falando um pouquinho sobre valuation por múltiplos, um método que não é o mais amado do universo. O fluxo de caixa é o principal, mas é um método bastante importante que nos ajuda a identificar o preço justo de uma ação. Legal, Murilo. Bom, para a gente começar, se você puder explicar para a gente, rapidamente, um resumo de como é que é feito, o valuation, a tal avaliação aí das empresas na prática. Bem, tem alguns métodos de avaliação, né? O valuation por múltiplos é apenas um deles. Então, a gente tem primeiro o valor patrimonial, e esse é um método bastante usado para quem conhece fundos imobiliários, por exemplo, né? Aquele preço por valor patrimonial, ele é bem utilizado também em bancos e construção civil. São dois setores aí com ativos tangíveis muito elevados, né? A gente tem também uma outra métrica que é o preço médio histórico das ações. Assim, parece uma irrealidade, né, se considerar o preço histórico como um preço justo, mas, na verdade, isso, inclusive, quando você está falando de um fechamento de capital, uma OPA, lá na norma, lá fala que uma das métricas é o preço histórico da companhia, tá? E isso é ainda melhor realizado nos Estados Unidos, já que lá você tem um mercado mais eficiente, é um mercado que, em tese, como você tem um maior troca de informação, uma velocidade de internet melhor, muito mais investidores, lá o preço justo das coisas é muito mais próximo da realidade. Aqui no Brasil, como você tem menos investidores, uma dificuldade de acesso ainda ao mercado financeiro, aqui você ainda encontra bastante discrepâncias, né, entre o preço justo da ação e o preço real que a ação negocia. Mas, enfim, esse é um segundo método, tá? O preço médio histórico das ações, enfim, a gente não vai muito entrar em detalhe nele nesse momento. A gente tem os dividendos futuros, né? Você pode pegar o dividendo futuro, trazer ele a valor presente. Isso também é uma realidade que é mais forte nos Estados Unidos, porque uma empresa, para esse método ser eficiente, a empresa precisa ter um histórico de pagamento de proventos e, de preferência, uma política clara de distribuição. E aqui no Brasil são raras as empresas que não é muito raro, mas não é também super comum todas as empresas terem uma política clara de distribuição de dividendos. O máximo que você vai ter ali é aquela, tá lá no estatuto lá, que a empresa vai pagar 25% do lucro líquido obrigatoriamente, né? Então, muitas vezes as empresas pagam dividendos, mas pagam porque está lá no estatuto e é de forma obrigatória. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é uma realidade muito diferente. Lá você tem as empresas que, de fato, o objetivo delas é entregar um dividendo por ação cada vez maior ano após ano. Então, aí sim, você tem uma previsibilidade muito melhor sobre os dividendos futuros, e aí você consegue traçar um fluxo de caixa futuro de dividendos e trazer isso a valor presente. Então, é um método bastante consagrado, mas isso é mais verdade lá nos Estados Unidos, é mais útil lá do que aqui, porque aqui a gente tem uma mistureba de empresas que pagam e não pagam, e mesmo as que pagam, não pagam com muita recorrência, não tem muita previsibilidade, é muito difícil você estimar o dividendo futuro dessa companhia. Então, nos sobram aqui no Brasil praticamente dois métodos que a gente usa pra caramba. O primeiro deles é o múltiplos de mercado. Então, a gente está querendo comparar
um múltiplo de uma companhia com as demais companhias do mesmo setor, ou inclusive de transações comparáveis. Então, por exemplo, você não tem a menor ideia quanto vale o seu apartamento, mas aí um apartamento no prédio da frente foi vendido por R$1 milhão. Então, essa é uma referência. Você vai pegar o preço por metro quadrado desse apartamento vendido na frente do apartamento, é uma referência para o seu. Óbvio que não é necessariamente a mesma coisa. O seu apartamento pode ter um acabamento melhor, você tem uma vaga na garagem a mais, enfim, vários motivos que fazem seu apartamento valer mais, mas essa é uma referência, tá? Então, transações comparáveis também é algo que a gente usa bastante quando a gente fala de múltiplos, principalmente quando a gente não tem um setor com muitas empresas, né? Normalmente, quando a gente tem só um ou outro concorrente especificamente, e aí a gente não consegue pegar uma média de múltiplos do setor muito bem feita. E, por fim, o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Pela teoria aqui, é o mais louvado aqui, método de avaliação, é realmente, se você fizer no detalhe, fizer bem feito, é o que vai mais levar ao verdadeiro, né, o mais aceito com técnica de preço justo de companhia. O problema é entender, né, aplicar de fato o fluxo de caixa do jeito que ele deve ser aplicado, mas é um método bastante interessante, porque no múltiplo de mercado, a gente vai sempre depender, no numerador ali do múltiplo, o preço, né, da companhia. E isso é algo que está sensível ao mercado, né? Um dia, se você pega o mercado em alta, o seu múltiplo, o preço lá vai subir. Pega o mercado em baixa, o múltiplo vai variar, de repente, variando com o humor do mercado. O fluxo de caixa, não. Você projeta o futuro da companhia, traz isso ao valor presente, pronto, esse é o valor justo, independentemente do humor do mercado. Então, você tem uma série de vantagens de fluxo de caixa sobre o método dos múltiplos. Por outro lado, é muito mais trabalhoso. O múltiplo é muito mais fácil, o fluxo de caixa é um nível muito abaixo ali de profundidade e de tempo que você tem que empenhar para fazer essa análise. Tá? Esses são os 5 principais métodos de avaliação. Legal, Murilo. Quais são, assim, os principais, né, que o investidor aí que está olhando, que está começando, de repente, também olhar os balanços das empresas, fazer essas comparações, quais são os principais que você acredita que o pessoal deve ficar de olho aí? Boa, o clássico é o preço-lucro. Então, tem 2 formas de você calcular o preço sobre lucro. Primeiro, você vai pegar o preço da ação mesmo e vai dividir ele pelo lucro por ação. Essa é uma forma de você calcular o preço-lucro. Um outro jeito é você pegar o valor de mercado e dividir pelo lucro total da companhia. Lembrando que o valor de mercado, ele é a multiplicação do valor da ação vezes o total de ações que existem. Você vai multiplicar um pelo outro, isso é o valor de mercado. Você vai pegar esse valor de mercado e dividir pelo lucro total da companhia, e aí você também encontra o preço-lucro. Tá? Então, a gente também chama esse preço-lucro de PE. Por que PE? Porque vem de Price to Earnings. É mesmo conceito, é o mesmo múltiplo, só que a gente fala isso em inglês. Então, às vezes, você vai ouvir aí gestor, outro analista falando PE, Price to Earnings. É a mesma coisa, é preço-lucro. Ele só está querendo ser um pouco mais chique e falando em inglês, mas o conceito é o mesmo, tá? E aqui no preço-lucro, a gente começa a entrar também em um nível mais profundo, porque a gente pega preço-lucro, é muito comum, e quando a gente vai pesquisar dados aí na internet, enfim, desses múltiplos, você vai olhar preço-lucro, o lucro dos últimos 12 meses, né? E tudo, assim, não tem nenhum crime fazer isso, mas não é o ideal, porque olhar lucro passado, como eu acabei de falar, é passado, já está no preço, né? O mais interessante é olhar o preço-lucro daqui para frente. Então, por exemplo, você tem uma companhia que hoje negocia a 30 vezes preço-lucro, por exemplo. E você olha para esse número 30 vezes, ele parece caro, né? Só que, na verdade, é uma companhia que cresce lucro de uma forma absurda, e vamos supor que essa companhia consegue dobrar o lucro de um ano para o outro. Então, o preço-lucro que hoje é 30 vezes, se você olha o preço-lucro daqui a um ano, pegando o lucro projetado daqui a um ano, que é dobrar o lucro atual,
esse preço-lucro vai para 15 vezes, porque o lucro dobrou no meio do caminho. A gente chama isso de preço-lucro forward, tá? Então, a gente pega o preço atual, ou o valor de mercado atual e divide por um lucro futuro. Esse lucro pode ser tanto por consenso de mercado, e aí não é tão simples pegar consenso de mercado, normalmente eles têm uns softwares específicos, pagos e caros, tá? Que é só a gente que é de mercado às vezes consegue ter. Você vai conseguir às vezes achar isso na internet, mas não é tão simples. Você pode projetar o seu próprio lucro aí, se você entender a realidade da companhia. Mas esse sim é uma métrica ainda melhor, porque você está falando de olhando para frente, o preço-lucro, olhando já o cenário futuro, tá? E uma outra variação do preço sobre lucro é se eu inverter essa relação, se eu fizer lucro sobre preço. E isso a gente também tem um nome em inglês que chama Earnings Yield. Qual que é o benefício de eu fazer esse negócio? Se a empresa ela tem... Eu estou analisando uma série de empresas, eu estou levantando o preço-lucro de várias delas. Eu tenho 10 empresas do mesmo setor, só que 3 delas têm prejuízo, 7 têm lucro. Então, eu tenho duas alternativas aqui, porque o preço-lucro de uma empresa com prejuízo, ele vale, não tem como fazer, porque você vai dividir algo positivo, que é o preço, por algo negativo, que é o lucro. Isso não tem sentido matemático. Mas quando você inverte e faz esse earnings yield, aí você consegue fazer, por exemplo, ranquear as empresas. Qual que é o melhor nesse caso? Quanto maior o ranking, quanto maior essa taxa de juros, se eu inverter isso aí, melhor, tá? Então, se eu tenho uma empresa com prejuízo, através do earnings yield, eu consigo fazer um ranking da melhor para a pior. Então, qual que é o earnings yield, por exemplo, de uma empresa que hoje negocia a 10 vezes preço-lucro? É só fazer essa conta invertida. 1 dividido por 10. Essa conta dá 0,1, beleza? Ou seja, é 10%. Você comprar uma empresa com 10 vezes preço-lucro equivale você ter uma taxa de retorno dessa empresa de 10%, entendeu? É mais ou menos essa comparação e esse mecanismo de inverter o lucro com o preço, ele é bem bacana quando você vai comparar uma série de companhias e algumas delas apresentam prejuízo, tá bom? O outro clássico múltiplo é o EV/EBITDA. E ele é legal porque é o seguinte, o preço sobre lucro é algo bastante usado, mas é um múltiplo um pouco incompleto, no sentido de que você só pega uma variável, importante variável, que é o preço da ação, o valor de mercado da companhia, mas esquece uma outra também importante, que é a dívida líquida. Então, o EV/EBITDA, na parte de cima, no numerador, o Enterprise Value, ele é o valor de mercado mais a dívida líquida. Então, você considera a dívida no meio do jogo. Além disso, o EBITDA, que é a parte de baixo, o denominador, né? A gente fala que ele normaliza as estruturas de capital, os regimes tributários, tá? Porque é o seguinte, o lucro ele é a última linha ali, né, da RE, mas vários fatores afetam o lucro, inclusive fatores não operacionais, como imposto de renda, por exemplo. Você tem ou não ganhos recorrentes ou não recorrentes, gastos recorrentes ou não recorrentes, e várias coisas na contabilidade estão sujeitas à interpretação, tá? Então, esse lucro ele é manipulável. Então, principalmente quando a gente vai comparar empresas internacionais, onde você tem estruturas tributárias diferentes, o lucro também ele é impactado pela depreciação e amortização. Então, por isso, quando você considera o EBITDA, você tira esses efeitos da depreciação e amortização, tira esses efeitos de regimes tributários diferentes entre as companhias, tá? Então, é isso que está por trás e que transforma o EV/EBITDA em um múltiplo bastante interessante também. Então, ele é bastante utilizado para comparar empresas internacionais, já que o câmbio ele faz com que o lucro tenha bastante volatilidade, tá? Então, por isso que empresas internacionais, empresas exportadoras, EV/EBITDA
melhor que o preço-lucro, então, e setores expostos ao preço de commodities, tá? E também setores com altos níveis de depreciação e amortização. Quando isso acontece, usar o EV/EBITDA, ou seja, usar o EBITDA nada mais é que o lucro antes dos impostos, das taxas, da depreciação e da amortização, é um caminho legal a ser seguido. O terceiro múltiplo dos 4 que eu queria falar aqui nesse programa, o primeiro programa de valuation, é o preço por valor patrimonial, né? Eu até falei que isso é uma métrica bastante utilizada, mas para coisas específicas, como fundos imobiliários, bancos e construção civil. Então, eu vou considerar quanto que vale cada ação em relação ao patrimônio líquido de cada empresa. Então, eu também tenho 2 formas de calcular isso. Ou eu vou pegar o valor de mercado da companhia e, lembrando, a multiplicação do preço da ação vezes a quantidade de ações que a companhia tem, esse é o valor de mercado, eu vou dividir isso pelo patrimônio líquido. Isso é uma forma. A segunda forma é semelhante ao preço-lucro também. Eu vou pegar o preço por ação e dividir pelo valor patrimonial por ação, tá? E vai dar o mesmo resultado. Esse múltiplo também ele é conhecido, ele tem o seu nome em inglês, que é price to book, ou price to book value, tá? Então, muitas vezes você pode ver P/BV, em vez de P/VPA, né, preço por valor patrimonial em português, a sigla você pode ver P/BV, BV de book value, price to book value, que é o valor de livro, tá? O valor está lá na contabilidade, e isso é uma referência. Então, isso vai dar um número que vai dar 1,2%, 1,2%, por exemplo, ou uma porcentagem, 120%. Isso quer dizer que o valor de mercado vale 20% a mais que tudo aquilo que a empresa tem de patrimônio líquido por ação. E aí uma das vantagens é que normalmente ele é positivo, mesmo quando a empresa não apresenta lucro, tá? Então, essa é a primeira vantagem, porque até o EV/EBITDA, né? Você pode ter empresas com EBITDA negativo, mas o valor patrimonial ele é mais difícil ainda disso acontecer, né? Uma desvantagem do preço-valor patrimonial é que ele não incorpora ativos intangíveis, como, por exemplo, capital humano, tá? Isso é um problema. Então, um exemplo de setor que é utilizado bastante, esse preço-valor patrimonial, é o setor bancário. Por que o setor bancário a gente usa tanto ele? Porque aí a gente tem que lembrar uma figurinha, que é o do balanço patrimonial. Vou até pedir para colocar na tela nesse exato momento. Essa imagem aqui do balanço patrimonial, para quem nunca viu ela, estude e tatue ela no braço ou coloque um quadro na parede para você nunca mais esquecer ela. Porque é a relação entre o ativo, passivo e patrimônio líquido da companhia, né? E aí, os bancos, eles têm um patrimônio líquido ajustado, muito próximo da realidade, em tempo real. Por quê? Porque uma das formas de você calcular o patrimônio líquido é pegar o ativo menos o passivo, beleza? Por conta dessa imagem que acabou de passar aí na tela de vocês. E o ativo e o passivo de um banco, ele é praticamente marcado a mercado, né? Porque você tem um monte de contas a receber, enfim, tudo isso é marcado no mercado o tempo inteiro. Então, na prática, o patrimônio líquido, como ele é a diferença entre ativo e passivo, ele é muito próximo da realidade mesmo, entendeu? Então, por isso que o preço-valor patrimonial ele é muito utilizado em bancos, por exemplo. Para fechar, o último múltiplo é o preço sobre vendas. Ele também tem um nome em inglês óbvio, todos têm, né? Price to sales, tá? Então, você às vezes pode ver P/sales também, ao invés de preço sobre vendas, ou price to sales ratio, também é um outro nome que a gente usa. E aqui, esse múltiplo é interessante mesmo em companhias, em situações financeiras complicadas, porque pelo menos a receita é positiva, né? Se o lucro não é positivo, se o valor patrimonial também não pelo menos a receita né? Então, um outro ponto positivo desse múltiplo é que as receitas elas não são tão simples de manipular como é o lucro, por exemplo, tá?
Então, é uma outra vantagem. E o preço sobre vendas, ele é muito utilizado para avaliar indústrias cíclicas e também aquelas startups, né, fintechs, que não têm um histórico de lucros ainda. E como desvantagem muito forte desse múltiplo é que uma forte alta nas vendas, né, e aí, consequentemente, eu reduziria esse múltiplo, o que me faria pensar que a ação ficou mais barata sobre essa ótica, mas uma alta de vendas nas vendas não necessariamente significa forte lucro e geração de caixa. Então, é importante deixar isso claro, tá? Mas esses são alguns dos principais múltiplos que a gente tem de mercado. Bom, Murilo, você citou esses 4 múltiplos que o investidor aí pode ficar atento, mas eles são indicadores. Existem outras análises que o investidor precisa olhar acompanada desses indicadores na hora de investir, na hora de escolher um papel, por exemplo? Perfeito, perfeito. Na verdade, a gente vai sempre tentar, né, e usar um fluxo de caixa descontado, ele realmente é a métrica mais importante. O múltiplo, ele entra, por exemplo, em um primeiro momento, quando você quer fazer uma pré-seleção de alguns ativos. O que vale a pena olhar, o que não vale tanto a pena. O múltiplo, você já começa a separar um joio do trigo importante. Óbvio que, às vezes, você tem uma empresa com múltiplo elevado e pode representar uma oportunidade de investimento mesmo assim, porque a gente está falando de empresas que podem dobrar de lucro, enfim, mas aí são casos específicos. Então, o múltiplo é muito utilizado nesse primeiro momento como um filtro, tá? E o mais importante realmente continua sendo o fluxo de caixa. Só que a gente, assim, eu gosto de falar, trazer aquela história de todos os caminhos nos levam a Roma, né? Trazendo essa comparação com o mercado, com o valuation aqui, a mesma companhia, né, deveria valer a mesma coisa sobre várias métricas, sobre vários métodos de valuation diferentes. Então, se você chega numa conta com um fluxo de caixa descontado, a ação vale 40 e no múltiplo vale 20, cuidado, assim, é importante você prestar atenção e descobrir o que está errado nessa conta, né? Quem é que está mentindo nessa história, né? Normalmente você vai ter vários métodos de valuation indicando para um mesmo preço justo. Então, por exemplo, se eu chego para o fluxo de caixa descontado, que a ação vale R$29 e por múltiplos eu chego que ela vale 25, aí sim, né? É muito razoável presumir que ela realmente, o preço justo está entre 25 e R$29. Talvez eu coloque no relatório para comprar até 27, talvez, já que está no intervalo. Se eu quiser ser mais conservador, compra até 25, né? Eu falei que é a menor estimativa, já que eu acho que por fluxo de caixa ela pode chegar a 29, por exemplo. E mesmo múltiplo, a gente não vai olhar só um múltiplo, né? A gente vai sempre fazer mais de um múltiplo preferencialmente. E aí, gente, a gente tem que prestar atenção, né? Um detalhe super importante que fazer a conta dos múltiplos é algo simples. É só pegar uma conta de divisão. Qualquer pessoa com ensino médio vai conseguir fazer isso. Só que o mais interessante é você saber a utilidade, né, desse múltiplo. Não é só fazer a conta doidado e comparar. Você tem que saber que para empresas internacionais, empresas exportadoras, o preço-lucro ele tem muito menos ou nenhuma importância. O negócio aqui é mais o EV/EBITDA, por exemplo. Né? Se é uma empresa com um ativo tangível, né, muito com capital intensivo, tem muita fábrica, muito trator, enfim, olhar preço para o valor patrimonial é algo que é relevante, tá? Então é você saber quais desses múltiplos você vai utilizar. Se a empresa tem prejuízo, eu posso pegar ainda o earnings yield, né, inverter, ou usar preço sobre vendas para comparar empresas. Então, é saber trabalhar com esses múltiplos, não é só fazer a conta é algo fácil, tá? Então, eu preferencialmente vou usar mais de um múltiplo na análise, tá? Se possível, e eu vou sempre pegar um outro método de avaliação, e aí raras vezes a gente vai conseguir escapar do fluxo de caixa descontado, mas o múltiplo é super importante para essa validação, tá? Como pré-seleção em um primeiro momento, e aí você seleciona as empresas que você acha interessante, e depois, não tem como, gente, o valuation,
ele é o fim, tá? Ele não é o começo. Você precisa, mesmo que você use o múltiplo para fazer uma seleção inicial, depois você precisa ir para uma análise qualitativa super importante, porque no limite você precisa comprar empresas boas, ponto, tá? Se você vai e faz a conta e ignora, nem entende como que a empresa ganha dinheiro, não entende a concorrência, tá? Não entende a governança corporativa, as oportunidades que a empresa tem para crescer daqui para frente. Isso é uma etapa crucial do valuation, tá? E essa conta que a gente faz, principalmente no fluxo de caixa, também, né, tem um monte de premissas aqui envolvidas. Então, se você muda a taxa de desconto, o valuation ele pode ser alterado sensivelmente. Então, tem um monte de premissas aqui que, se você alterar elas, o preço justo muda muito bruscamente. Então, esse negócio de você querer cravar que o preço justo da ação vale R$ 28,39, esses 39 centavos, assim, esquece, né? Não faz sentido nenhum. É muito mais uma questão de, se a ação vale R$ 20 hoje, eu quero entender qual que é a realidade de preço dela. Ela pode chegar a R$ 40, ou, na verdade, o preço justo dela, ou ela está super valorizada e ela deveria valer, na verdade, era 10. Eu quero descobrir esse grau. Assim, ela está muito descontada ou está no preço justo já? Né? É isso que o valuation vai nos entregar, e não essa questão, infelizmente, tá? Eu sei que muitos tinham essa fantasia de achar que é exatamente esse preço aqui, o valuation ele não vai nos ajudar nessa métrica. Legal. Murilo, você até comentou, né, que são números fáceis de calcular, mas ao mesmo tempo acho que essa questão de ir ao relatório, né, que vocês, outras casas, enfim, de investimentos aí publicam, com esses cálculos, contextualizando, né, a questão do mercado, a questão com os concorrentes é importante também, né, igual você comentou. E até levantando aqui um relatório feito por você sobre a Taesa, que é uma empresa que está na carteira de dividendos recomendada pela Nuinvest, você comenta que o EV/RAP, né, é o primeiro múltiplo utilizado aí pelas transmissoras de energia. Você pode explicar para a gente como é que funciona no caso das empresas desse segmento, né, esse múltiplo? Boa, posso sim. Então, nesse caso, eu preciso primeiro explicar o que é a receita anual permitida, né? O que a gente chama de RAP. Esse é algo específico das empresas de transmissão de energia elétrica. Então, o RAP ele é determinado pela ANEEL. Então, ele é com base nas projeções de investimento, custo de oportunidade de capital, taxa de retorno de concessão, enfim. O importante é que as concessionárias de transmissão de energia elétrica elas são remuneradas pela RAP durante o período de concessão, tá? Independentemente da quantidade de energia transportada por essas linhas de transmissão dessas companhias. Tá? Então, é essa RAP que torna o fluxo de caixa de companhias como a Taesa bastante previsível para o investidor, porque não existe risco de consumo de energia. Em outras palavras, faça chuva, faça sol, as empresas de transmissão de energia elétrica são remuneradas pela disponibilidade de suas linhas de transmissão. Tá? Então, dito isto, a gente adapta o EV/EBITDA aqui para que a gente chama de EV/RAP, no caso de empresas de transmissão de energia elétrica. E no caso, aí tem que pegar a RAP da Taesa, que no caso do ciclo 2021-2022 é de 3,32 bilhões de reais, tá? Então, a gente chega aqui pegando o histórico do EV/RAP, é esse gráfico que está aqui na sua tela nesse exato momento, pegando desde março de 2020 o pânico, né, o fundo ali do pânico da pandemia para cá, a gente vê essa evolução de EV/RAP. Tá? E aqui fica aí um exemplo de uma outra métrica de utilizar múltiplos. Eu poderia comparar a Taesa com outras empresas de transmissão elétrica, só que aqui no Brasil a gente tem poucas, né, empresas, vai ter 2 concorrentes mais especificamente, então não é um número muito grande de empresas para pegar uma média do setor, né, pegar a mediana do setor. Então, olhar para o histórico do múltiplo também é uma boa referência. E aí, eu coloquei a média ali desse período, que ali está em torno de entre 5 e 5,5 vezes, e joguei um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, e aí a gente chega que hoje aí a gente vê pelo gráfico que o EV/RAP da Taesa está ali negociando lá um desvio padrão acima
da média, tá? Então eu considerei como EV RAP justo esse valor de 6 vezes, tá? Que é realmente um padrão, um desvio padrão acima da média de mercado. E aí eu considerei a RAP atual de 3,32 bilhões, né, de reais. E aí, multiplicando um pelo outro, a gente chega no Enterprise Value. Então, aí eu só preciso subtrair a dívida líquida atual e eu chego no valor de mercado. Chegando no valor de mercado, divido pela quantidade total de ações, que é 1 bilhão, e aqui a gente chega no valor de R$14 por ação. Só que aqui, lembrando que Taesa é uma unit, né? Uma unit formada por 2 ações ordinárias e uma ação preferencial. Então, eu preciso pegar esse preço justo por ação de 14 e ainda multiplicar por 3 para chegar no preço justo de Taesa, tá? Então, esse é um exemplo de um múltiplo adaptado, tá? Não é o EV EBITDA, é o EV RAP nesse caso, mas é similar. A gente tem outras adaptações, né? No caso de empresas de varejo eletrônico, e-commerce, a gente tem o EV GMV, por exemplo. A ideia é a mesma. E aqui eu posso usar o histórico, principalmente por ser uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, uma empresa defensiva. Então, empresas com essa característica, que já estão no mercado há bastante tempo e defensiva, o múltiplo ele costuma oscilar entre bandas, tá? Bastante conhecidas. Não tem nada dessa história do múltiplo negociar 3 vezes um valor e depois cair pela metade. Normalmente as empresas oscilam bastante, então por isso que usar essa referência de média e desvio padrão funciona bem para esses casos. Estava aqui pensando, Murilo, ainda bem que tem vocês, analistas, para fazerem todos esses cálculos aí e deixar praticamente redondo, né, para a gente. Porque senão, imagina ter que calcular todos esses indicadores aí, todas essas informações. Muito bom. E até falando sobre outro relatório, né, feito aí por você também sobre a Petrobras, que também está na carteira de dividendos, você comenta que, partindo da premissa que o múltiplo EV/EBITDA, né, que você comentou agora há pouco, de 2022, será de 3,3 vezes, o menor múltiplo dentre as pares, né, da Petrobras, como Shell, Chevron e Galp, o valor justo da Petrobras seria de 565 bilhões de reais, o que equivale a R$43 por ação. Queria que você explicasse para a gente o que isso representa na prática, que a ação está barata, né, tá descontada, perto desses pares internacionais. Perfeito, vamos lá. É mais um outro exemplo bacana aí para a gente, aqui usando o EV/EBITDA mesmo. Então, primeiro a gente precisa calcular o EV, a parte de cima, o numerador. Então, vamos lá. Valor de mercado da companhia, 452 bilhões. Aqui na época do cálculo, tá? Óbvio que se pegar agora pode ter mudado um pouco. Qual que é o valor de mercado de Petro? Só lembrando, aqui já está o número pronto na tela, mas eu preciso pegar todas as ações e aqui pegar o preço da ação ordinária, multiplicar pela quantidade de ações ordinárias, e somar com as ações preferenciais vezes o preço de cada ação preferencial. Isso é o valor de mercado, vai chegar nos 452 bilhões, tá? Eu preciso pegar o endividamento líquido também. Isso é um dado que está no resultado mais recente da companhia, 262 bilhões de reais, arredondando para cima, né? Então, é só somar o valor de mercado com a dívida, a gente chega no Enterprise Value de 714 bilhões. O EBITDA dos últimos 12 meses é 277 bi, tá? Essa é a parte de baixo, isso também já é dado lá no resultado trimestral. E aí é só dividir um pelo outro, a gente chega num resultado aí de 2,6 vezes. Então, o que isso significa? Né? Que, né, o valor da companhia, o Enterprise Value, ele equivale a cerca de 2,6 anos de geração de caixa medida pelo EBITDA. Importante também destacar isso. O EBITDA ele é uma proxy de uma geração de caixa, mas ele não é exatamente geração de caixa, então não aceitem, tá? Exatamente que EBITDA é geração de caixa, mas é uma métrica importante e que nos leva a algo parecido, tá? Que aí, enfim, não é o tema aqui, vai demorar, vai precisar de outros analistas em ação, mas para chegar no fluxo de caixa a gente precisa pegar ali o lucro, o EBIT e ajustar com uns outros efeitos não caixa, tá? E não é só depreciação, amortização, tem outras coisinhas que a gente precisa considerar também. E aí a gente precisa comparar a Petrobras com as suas pares. E aqui a gente pega as 3, né, empresas de referência, como você comentou, Shell, Chevron, por exemplo, e todas elas negociam a um EV/EBITDA acima da Petrobras. Então, eu não quis nem pegar na média das 3, eu peguei o menor EV/EBITDA das 3 companhias.
tá? Que no caso era 3,3 vezes, e por isso eu considerei esse valor como EBITDA justo. E na mesma questão que eu falei da gente, o exemplo de preço-lucro forward, de você projetar o lucro futuro, no caso aqui eu fiz o EV/EBITDA forward, né? Eu peguei o EBITDA aqui no caso pelo consenso de mercado, que é de 45,7 bilhões de dólares, tá? Então, pegando esse EV/EBITDA alvo, multiplicando por esse EBITDA esperado em 2022, a gente tem o valor da empresa. E aí tem a dívida líquida também mais recente. Se eu pegar o valor da empresa, subtrair a dívida líquida, eu chego no valor de mercado. Esse valor de mercado está em dólares. Eu preciso converter ele para real, porque eu preciso achar o preço justo da companhia negociada no Brasil. E a ação é negociada em reais. Então, eu preciso multiplicar pela taxa de câmbio. Nesse caso aí, eu peguei a taxa de câmbio na época esperada pelo Boletim Focus, ao final de 2022, como referência, R$ 5,50. E aí, multiplicando um pelo outro, nós temos o valor de mercado em reais. E aí é só dividir pela quantidade de ações e a gente chega no preço justo de Petro. Então, aqui é mais um exemplo, tá? Então, na prática, né, esse negócio de preço justo, de ações por múltiplos, a gente está precisando sempre achar empresas, achar qual é o múltiplo correto e achar quais são as empresas corretas para a gente se comparar e sempre ter uma quantidade mínima de companhias, tá? Idealmente falando, 5, 10 empresas, tá, comparáveis, esse é o múltiplo que a gente quer. Aí sim a gente consegue achar uma média, uma mediana legal de múltiplos para a gente usar como um múltiplo justo na hora de fazer a conta. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aí de mais um programa do Analistas em Ação. Eu agradeço a audiência de todos, lembrando que o programa vai ao ar sempre aos domingos, a partir das 9 da manhã. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos e o assunto tratado hoje, por favor, enviem para a gente, que a gente tenta trazê-los aqui nos próximos programas aí do Invest News. E é isso, Murilo, muito obrigada pela sua ajuda, pela sua atenção. De nada, eu que agradeço o carinho dos investidores, como sempre. Nos vemos na semana que vem para falar das carteiras recomendadas por aqui. Forte abraço, até mais. É isso aí, virada de mês, né? Com novas carteiras. É isso aí, gente. Obrigada e até um próximo programa.